Não interessa o quanto você se esforce, não interessa o tamanho da sua dedicação, parece que você não evolui. Às vezes não tem explicação. Você tá fazendo tudo certo, você acorda cedo, segue o roteiro, segue a planilha, mas parece que não dá, que não vai pra frente. Muita gente confunde isso com tá perdido. Eu tô te sentindo meio perdido. Deixa eu te falar que quando eu escuto essa frase de alguém, dá um ranço em mim, cara. Eu não tô perdido, bicho. Eu sei que eu não tô perdido. Só por um instante, assim, meio que, sei lá, sem querer, meio que estranhamente, né? E se não for isso? Se você não tiver perdido? Eu quero te propor olhar por uma outra ótica. Se na verdade você só tá jogando o jogo errado, você nunca teve perdido, você não tá perdido agora, você não tava perdido ontem, não tem crise de meia-idade. É só que você tá jogando o jogo errado e isso começou a cobrar um preço. É sobre esse assunto que eu quero falar contigo hoje. Pois é, essa é uma armadilha extremamente perigosa. Pior do que isso, ela é aquela armadilha perigosa que, além de silenciosa, você pisa nela, você sente que tá machucando e você continua caminhando. O que acontece? A gente, às vezes, tem que tomar uma decisão. Você tem a porta larga e você tem a porta mais estreita, aquela que é mais complicada de passar. Às vezes a vida te empurra e você opta pela mais larga. Sei lá, as dificuldades da vida. E você opta por um caminho que é o caminho de menor fricção, é o caminho que vai te levar ao ponto B mais rápido naquele momento. Só que para isso você precisa abrir mão do jogo que você quer jogar. E quando você faz isso, você se coloca numa situação difícil de lidar. Eu tô te sentindo meio perdido. Mano, que mané sentindo perdido, irmão? Perdido é tu, que não sabe o que tá fazendo da tua vida, não sabe o que vai fazer aqui, tá seguindo o caminho da manada e acha que pode me dar lição de moral. Na maioria das vezes, as pessoas só estão tentando te encaixar num modelo que elas vivem. Porque se elas fizerem isso, elas não precisam sair da zona de conforto que elas entram, mas esse é um BO delas, não é um BO teu. Eu preciso te dizer agora que quando você escolhe um jogo pra jogar, quando você escolhe um caminho pra caminhar, seja ele difícil ou praticamente impossível aos olhos dos outros, você precisa seguir em frente, não interessa o que vão te falar. Porque acredita em mim, muita gente vai tentar te dizer, olha... Você tá perdido, cara. Nossa, eu tô te sentindo perdido. Faz várias coisas ao mesmo tempo. Você sabe qual é o meu objetivo, irmão? Vai ficar falando que eu faço várias coisas ao mesmo tempo? Você sabe onde é que eu quero pisar daqui 5, daqui 10 anos? As pessoas vivem a vida delas sem planejar os próximos 5 ou os próximos 10 anos. Esse é um problema que a maioria das pessoas não enxerga. E acha que é comum, pois é, minha vida é isso. É só você fazer uma conta rápida. Quantos bilhões de pessoas existem no mundo? Quantas pessoas vivem a vida que sempre sonharam? Eu tava vivendo um jogo que não era meu jogo, era hora de viver um outro jogo, de viver o jogo que eu queria jogar. E aí a conclusão é óbvia, né? Você mesmo sente que você tá perdido. Mas hoje eu vou te mostrar um caminho mais útil do que ficar se sentindo perdido. Estar perdido significa que você não sabe onde vai. Vamos começar a ser sincero com a gente. Você, eu, quase todo mundo sabe onde quer ir. Quase todo mundo sabe onde quer chegar. Existe o que eu chamo de única opção imediata plausível. Você tem um sonho, você tem um objetivo, mas você tem dívidas. Qual é a sua única opção imediata plausível? É abandonar a sua liberdade permanente. Esquece o futuro. Você tem que pensar no agora. Você tá com uma dívida gigante. Se você segurar no peito, se você aguentar o caminho no deserto, na Bíblia, cara, você vai passar por isso. Mas você tem que suportar o processo. E a gente não entende isso. Aí o que a gente faz? O nosso imediatismo ele fala mais alto. E a gente se deixa levar. Talvez há 20 anos atrás, talvez há 15 anos atrás, eu não sei qual é a sua história, você estava vivendo um momento que você tinha desenhado para você. E aí, no meio do caminho, aconteceu a vida. Alguém chegou pra você e falou, olha só, tá acontecendo isso e você precisa fazer tal coisa pra mudar tal cenário. O que você vai fazer agora? Não, mas calma, eu tenho um plano. Não dá tempo pro seu plano, esquece seu plano, a gente vai pra aqui. E você foi. A gente tá vivendo a corrida dos ratos há muito tempo. E isso faz com que a gente tome decisões rápidas. Decisões que exigem que nós tenhamos uma procrastinação relativa aos nossos sonhos e objetivos. Exigem que a gente autossabote os nossos sonhos e objetivos e até mesmo quem a gente realmente é. E você seguiu isso, você fez isso. Só que você nasceu e junto de você nasceu um propósito. Pensa comigo. Mas o nosso propósito em vida é ganhar dinheiro. Tá, mas olha só. Se eu tirar o dinheiro da face da terra, você tem que viver igual, não tem? Antes do dinheiro, as pessoas tinham que viver. Como é que você faz? Qual era o seu propósito? Isso quer dizer então que se amanhã a gente acabar com o dinheiro, você pode escafeder-se. Não faz sentido, entende? Você nasceu com alguma habilidade, com algum dom, eu não sei qual é, mas você sabe. Você tem alguma coisinha que bate em você toda vez que você olha alguma cena, que você fala sobre algum assunto, que você fala, caramba, eu faria isso de graça. Pega essa pílula. Você faria isso de graça? Segura aí, a gente vai chegar lá. Porque no mundo real, e você baseou a sua busca naquilo que você não faz de graça, todo mundo te aplaude, cara. As pessoas, os teus amigos,
Os amigos. Na verdade, as pessoas que têm interesse em você estão ali, te apoiando, te incentivando, te falando, cara, você não sabe a sorte que você tem, continua nesse caminho aqui. Não faz o que você quer, porque... Essa coisa de fazer o que você quer, às vezes, é muito legal, mas você tem que viver a sua vida. como é que eu vou te dizer isso? Não é assim que funciona, cara. Você tem que colocar o seu propósito e quem você é acima das coisas. A verdade é que você tá jogando as regras certas. Você tá seguindo as instruções, só que você tá jogando o jogo errado. O jogo que você queria jogar, você nem precisa ler o livro de regras porque você sabe como tem que jogar, mas você não vai fazer. Na minha concepção, todos nós somos players. O que significa um player? Um jogador. Você entra numa relação, você tá jogando. Você tá jogando numa relação de emprego, numa relação ativa. Você tá jogando sempre, o tempo todo. Quando você fala alguma coisa pra alguém, você tá jogando. Você quer convencer aquela pessoa de alguma coisa e quer que ela te entregue ou confiança ou crédito. Eu não sei. Esse relacionamento existe e é inegável. A fé é um jogo. Você precisa acreditar em algo, né? O que é a descrição de fé mais conhecida da face da Terra? Se não me engano, ela é de Santo Agostinho. Fé é acreditar naquilo que não se vê. E a recompensa por essa fé é se enxergar, receber, ver aquilo no que não se acreditava. Olha isso, você quer uma explicação mais clara do que essa? Ó, você tem que depositar fé em mim para eu te mostrar o que você quer ver. É um jogo! Entende? E eu não estou botando água na fé de ninguém. Muito pelo contrário, eu jamais negarei minha fé. Sou cristão, reconheço Jesus Cristo como meu único verdadeiro Salvador. Mas o ponto aqui é esse, cara. O ponto aqui é que tudo é um jogo. Entende? E se você não estiver jogando o jogo certo, eu já disse, eu vou repetir 1 zilhão de vezes, você está sendo jogado. Isso tudo, cara, esse jogo, essa teoria, isso tudo faz parte de um padrão invisível. Ele está lá e não interessa o quanto você negue. Ele está lá. Ponto final. É assim que funciona, é assim que tem que ser. Agora vamos começar a investigar o nosso padrão invisível e tentar entender onde é que o nosso sistema quebrou. É o seguinte, vamos ver se a gente configurou algum vírus no nosso sistema interno. Primeira pergunta, qual jogo eu estou jogando com mais força hoje? Talvez você tenha um posicionamento relativo à família, relativo à sua fé, ao seu trabalho, eu não sei, empreender. Qual é o jogo que você está jogando com mais força hoje? Segunda pergunta, quem definiu as regras desse jogo na minha vida? Foi um amigo? Foi a família? Foi o trabalho? Foi um objetivo? Foi uma necessidade? Essas regras, esse objetivo ainda tá lá? Às vezes você tinha uma situação de momento. Aquele momento foi embora, o relacionamento acabou, os filhos cresceram, a empresa fechou, faliu, te demitiu. Ainda existe isso? Quarta pergunta. Se eu pudesse recomeçar agora, sem precisar provar nada pra ninguém, eu ainda faria isso? Essa é fácil, né? Não preciso ficar explicando. A quinta pergunta. O que eu faria de diferente se eu pudesse escolher outro jogo? Tá na hora de parar de mentir pra gente, tá? A gente cria uma historinha na nossa cabeça e a gente vai mentindo. Para de mentir, beleza? Agora é hora de você falar a verdade pra única pessoa na face da Terra que você não pode esconder nada, você. Sexta pergunta, não menos importante, por que você não faz? Você não precisa se soltar, mas você precisa conhecer as suas amarras, saber onde é que você tá preso. Agora você já sabe se você está apenas se esforçando muito ou se você só decidiu se anular. A gente já está conseguindo entender se você se colocou dentro de um jogo que você não quer jogar. E um outro ponto, talvez esse jogo ele esteja te levando para longe de onde você queria estar. Às vezes você tinha um objetivo, você seguiu outro objetivo, a gente já falou sobre isso e tudo mais, mas às vezes esse joguinho que você está jogando aqui, teu objetivo A tá aqui, o joguinho que você está jogando tá aqui. E aí você tá indo, e o teu objetivo ficando aqui. E você tá indo, entende? Então você tem que saber se você tá temporariamente afastado ou se você tá matando uma parte sua. O padrão invisível, esse que destrói a sua capacidade de evoluir, quase nunca é falta de esforço. É só que o teu sistema, ele nasceu com um norte verdadeiro. Então ele vai continuar apontando pro norte verdadeiro pra sempre. Não interessa o que você faça. Eu vou te dar um exemplo. Se você tem um talento pra música, todas as vezes que você ouvir uma música, que você cantar, que você tocar, você vai se sentir vivo. E as pessoas vão dizer, caramba, tem talento. Algumas pessoas vão ser tão sacanas que vão te falar, poxa, se você tivesse apostado nisso lá atrás, hein? Oi? Se eu tivesse apostado nisso lá atrás, mas eu tentei apostar nisso lá atrás, disseram que eu não podia. Entendeu a maldade dos amigos, cara? Esses amigos, hein? E a consequência disso é que o resultado vai ser repetitivo, você vai fazer esforço, você vai continuar se dedicando, você vai dobrar o seu esforço, você vai aceitar posições que te colocam mais pra dentro
de uma areia movediça, você vai entrando cada vez mais naquela fossa, fica mais difícil de sair. Essa é a sua história. E não vai funcionar, porque o seu padrão invisível continua apontando para o seu norte verdadeiro. O seu norte verdadeiro foi ignorado por você. E ponto, daqui para frente é outros 1.500. Você está vivendo por um preço. E eu acredito que você nasceu com um valor. Você nasceu com o tal do talento, que também é bíblico, mas eu não vou ficar falando disso aqui. Você nasceu com talento. E você não colocou ele para a rua. O seu norte verdadeiro, o seu padrão invisível, ele te aponta para um caminho. Você nasceu para um objetivo, goste você ou não. Talvez você tenha nascido numa família que tenha muitas posses, que seja rica. Talvez você tenha nascido, como a grande maioria das pessoas, em uma família humilde, como eu nasci, em uma família humilde, sem ter grandes condições. E aí você tem que ficar buscando o seu lugar. Às vezes você nasce numa família humilde e você fica pensando, nossa, mas eu tenho tanto espírito de rico, né? Que coisa louca isso. Olha só, eu tenho um bom gosto, não sei. Cara, você tem um padrão, esquece a porra do dinheiro, velho. Procura aquilo que te faz bem e corre atrás. Essa é uma máxima. E, aliás, aqui tem uma pergunta que é extremamente perigosa. O que você faria de graça, sem precisar ganhar dinheiro? Se você encontrar isso, aquilo que você mais gosta de fazer. Regras do jogo. Lembra? Um jogador, um player. Poxa, eu gosto de falar com pessoas. Existe um jeito de sobreviver dentro da nossa sociedade conversando com pessoas? Sim, existe. Psicologia, terapia, coaching, vendas. Só que eu citei 4. Se eu me esforçar um pouquinho mais, certamente eu vou conseguir achar. Sempre tem um jeito. Eu gosto de trabalhar com vídeo, eu gosto de trabalhar com a minha imagem, eu gosto de trabalhar na rua, eu gosto de trabalhar sozinho, isolado, tem a inteligência artificial. Tem jeito pra tudo, só que você tem que saber jogar. E pra saber jogar, não adianta só identificar os problemas do seu padrão invisível. Não basta só você entender onde o erro do sistema tá. Você tem que saber reconfigurar esse sistema. E isso, meu amigo, essa é a minha especialidade. São 20 anos olhando para pessoas, empresas, governo. Tem algumas coisas que estão acontecendo agora no Brasil que eu cravei há anos atrás. Eu passei por uma empresa recentemente não, já faz uns 2 anos, 3 anos, que eu cravei o alvo que ela ia dar na Bolsa de Valores, tá? E eu tenho essa história registrada e comprovada. Esses pontos são pontos muito relevantes. Você tem que saber agora o que você vai fazer para se reconfigurar. Você já viu como o tempo passa rápido quando você está desenvolvendo uma atividade que você realmente gosta? E aí você, quando vê, já foi. Quando você está conversando com uma pessoa que você curte, quando você está num trabalho que você está muito dedicado, você nem viu o dia passar. E aí você faria de graça, não faria? Esse é o ponto. O que você faria de graça? Grava essa pergunta, ela é libertadora. Então, resumindo, é isso, tá? Talvez você só esteja jogando o jogo errado, você não tá perdido, você não tem depressão, esquece tudo isso. Você só tá jogando o jogo errado. Elton, tem como a gente resolver isso? Sim, tem como. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o meu contato, você pode entrar em contato comigo, a gente conversa sobre o seu sistema, tenta enxergar a sua ótica. Vê aí se você já está inscrito, porque no próximo vídeo a gente vai conversar exatamente sobre quem é o seu maior inimigo. Quem é a pessoa que mais te ferra, quando você tem que tomar uma decisão, quando você tem que evoluir, quando você tem que fazer as coisas mudarem de patamar, quando você tem que mudar o seu jogo. A gente se vê.